Vamos adiante? Neste vídeo vou mostrar para vocês a focalização das células encontradas na folha da planta Espada de São Jorge, sob 3 perspectivas: transversal, longitudinal e paradérmica. Para isso ser efetivo, o interessante é que você já tenha assistido aos vídeos anteriores, que tratam dos aspectos gerais da importância dos cortes histológicos e da realização dos cortes propriamente ditos. Neste último, inclusive, mostro também como é simples preparar essa lâmina. Então, se você já os assistiu, tudo certo. Depois de ligar o aparelho na tomada, acionar o botão Power e ajustar a intensidade de luz pelo potenciômetro, podemos colocar a lâmina sobre a mesa, encaixada no chariot e focalizar. Vamos começar com a perspectiva transversal, lembrando que este corte é executado na direção perpendicular ao maior comprimento da folha, no sentido da sua largura. Temos aqui uma visão geral desse corte. A objetiva é a 4x e o aumento total é 40 vezes, portanto. Observamos toda a extensão do mesofilo nesse fragmento. Uma característica que salta aos olhos nesta imagem é a disposição do feixe vascular. Sem dúvida alguma, essa é a característica mais marcante desse corte. Os vasos condutores de seiva, bruta e elaborada, estão cortados transversalmente. Vamos para um aumento maior? Trocando para a objetiva 10x, obtemos um aumento total de 100 vezes. Destaque aqui para o parênquima clorofiliano e os vasos condutores de seiva, que estão um pouco mais evidentes agora. Daqui a pouco vamos dar uma atenção especial às suas características. Agora, encaixamos a objetiva 40x e chegamos a um aumento de 400 vezes. Curiosamente, a primeira coisa que chama a atenção da gente nessa imagem é a presença de estruturas parecidas com agulhas, palitos de dente. Daqui a pouco falaremos com mais detalhes dessa estrutura também. Antes, vamos procurar aqui os vasos condutores de seiva e ajustar o foco. Vamos identificar algumas células e estruturas nesse corte? Vamos começar pelo feixe vascular. Esta é a percepção do feixe vascular sob corte transversal no aumento de 400 vezes. Aqui podemos identificar células da bainha do feixe, por onde passam todas as substâncias antes de entrarem no feixe, células do xilema que conduz à seiva bruta, células do floema que conduz à seiva elaborada e as fibras do floema, com função de suporte. Claro que fizemos uma análise superficial aqui. Estudos mais aprofundados na anatomia vegetal são indicados para quem deseja obter maiores detalhes. Nessa imagem temos vários elementos notáveis. Começamos pela cutícula, estrutura lipídica com a atribuição de impermeabilizar a folha, prevenindo a perda de água por evaporação. Agora em detalhe, as células epidérmicas. Note que o formato de cada célula está na transição entre o quadrado e o círculo. Não é nem quadrangular e nem arredondado. Está no meio do caminho. Ocasionalmente, as células da epiderme são interrompidas por um estômato, uma estrutura formada pelas células companheiras, células guarda e por um ostíolo, abertura por onde se dá a troca gasosa entre a folha e o meio ambiente. É por aí que o gás carbônico entra e o oxigênio sai. Podemos aproveitar esta imagem para destacar o parênquima clorofiliano, tecido de preenchimento formado pelas células responsáveis pela fotossíntese. Elas têm o formato mais arredondado, levemente alongado. Em destaque, uma célula em formato de elipse. A fotossíntese
é realizado no interior dos cloroplastos, organelas com alta concentração de clorofila, um pigmento verde. Todas estas estruturas podem ser facilmente observadas no corte transversal. Vamos passar agora para a observação do corte longitudinal. Lembrando que este corte é executado na direção do maior comprimento da folha, no sentido da sua extensão. Como recomendado, vamos iniciar a focalização com a objetiva 4x, com um aumento total de 40 vezes. Já podemos identificar com facilidade por que se trata de um corte longitudinal. A gente vê aqui os vasos condutores de seiva em seu comprimento, em sua extensão. Trocando de objetiva, podemos ver com mais detalhes os vasos condutores num aumento total de 100 vezes. Na verdade, observe que há apenas um pequeno trecho do feixe vascular. O restante deve ter sido cortado e não está nesse fragmento. Podemos trocar de objetivas novamente e observá-los em mais detalhes num aumento de 400 vezes. Vamos ver com mais detalhes cada uma das características da folha em corte longitudinal. O primeiro destaque é para o feixe vascular em sua extensão. Veja aí. Obviamente, as células do parênquima clorofiliano também podem ser observadas. O seu formato neste corte também é arredondado. Vamos dar um zoom no feixe vascular. Observe sua espessura e a presença de espessamentos das paredes do xilema, anelares e helicoidais. Estas estruturas contribuem para a resistência das paredes, para aguentar a pressão. Assim como fizemos para o corte transversal, vamos nos aproximar do tecido epidérmico do corte. Veja aí, o parênquima clorofiliano, responsável pela realização da fotossíntese. Células arredondadas, portadoras dos cloroplastos. Observe também as células da epiderme da folha. Diferentemente do seu formato no corte transversal, aqui vemos as células mais alongadas. Por sorte, temos aqui uma imagem de uma célula guarda de um estômato. Veja novamente o estômato nesta imagem. Podemos dizer que estamos observando lateralmente. Interessante, né? Por fim, vamos agora ao corte paradérmico, lembrando que este corte é executado na superfície da folha, com a intenção de se obter um fragmento do tecido de revestimento. Começando, claro, com a objetiva 4x, logo num aumento de 40 vezes, vamos fazer a primeira focalização. A grande característica neste corte, quando bem executado, é a ausência da cor verde. Quanto mais fino for este corte, melhor será o resultado da focalização. Outra característica marcante é a presença dos estômatos e das células epidérmicas. Vamos trocar de objetivas para observar mais detalhes, agora no aumento final de 100 vezes. Temos os estômatos e as células epidérmicas em maior destaque. Por curiosidade, observe o efeito da profundidade de campo. Parece que o corte sofre uma pequena dobra nas bordas. A manipulação do micrométrico permite esta percepção mais claramente. E por fim, com o uso da terceira objetiva do conjunto, a objetiva 40x, chegamos a um aumento de 400 vezes. As células da epiderme estão muito mais evidentes agora, assim como os estômatos, que a propósito são dois, um com o estíolo fechado e o outro com o estíolo aberto. Vamos identificar as estruturas aqui também? Vamos começar pelas células epidérmicas. Note que as formas das células não são sempre as mesmas. Há uma variedade de formas com tendências hexagonais.
Aqui temos um estômato em detalhe. Esta estrutura, que na verdade é uma especialização da epiderme, é formada por células companheiras. Células guarda, que ficam túrgidas ou não túrgidas, dependendo do ambiente. Quando as células encontram-se túrgidas, há uma abertura entre as duas células guarda, chamada de ostíolo, por onde acontecem as trocas gasosas. Quando estas células guarda perdem a sua turgidez, o ostíolo é fechado, como pode ser observado neste estômato em destaque no vídeo. Me deixa dar um zoom nele. Vamos manipular o foco com o micrométrico bem aqui. Observou? Vamos verificar o outro estômato também em zoom? Aquele com o ostíolo aberto? Vamos lá. Agora, vamos dar destaque aqui para aquelas estruturas na forma de agulhas, lembra? Na forma de palitos de dente. Pois então, os vacúolos eles podem conter diferentes formas de cristais de oxalato de cálcio. Aqui nós temos em destaque o feixe de ráfides ou cristais aciculares de oxalato de cálcio no vacúolo de uma célula da folha da espada de São Jorge. Uma pergunta que você pode estar fazendo é qual a razão para que as plantas produzam e armazenem este tipo de estrutura em seu mesofilo. Bom, acredita-se fortemente que a presença dessas ráfides tem tudo a ver com a prevenção da planta contra a herbivoria, já que estes cristais eles acabam causando microlesões nas mucosas ou na pele dos animais que esmaguem ou então que ingiram esta planta. Bom, e é isso. Espero que este vídeo tenha sido muito útil para você. Agora é fazer os exercícios para solidificar o conhecimento. Bons estudos, até a próxima, valeu!